Pessoal, continuando aqui, a gente vai preencher a parte quantitativa aqui do FIMER, tá? Para isso, eu preciso ter a tabela de referência para esse assunto, que é segurança ocupacional, tá? A tabela de referência, ela tá aqui no artigo que eu passei para vocês e ela foi desenvolvida num trabalho da gente de 2018, tá? Publicado na Brazilian Journal of Operations and Management Production, tá? É uma revista da BEPRO e ela tem um qualis muito bom, né, para uma revista nacional, e ela já é em inglês, então é um artigo que está tendo citação fora do país, então deixa a gente bem feliz, tá? Como é que funciona a tabela de referência para a gente aqui, tá? Vou mostrar para vocês. A tabela ela tem esse caput aqui, tá? Então eu tenho natureza da severidade e o índice da severidade, de 1 a 10 aqui, tá? Eu tenho natureza da ocorrência, então eu estou falando de ocorrência, estou falando de probabilidade de ocorrência, e para cada natureza de ocorrência, eu tenho um índice vinculado a ela, tá bom? E a natureza da detecção para cada tipo de detecção possível naquele problema, a gente tem um índice focado nele, tá? Essa tabela ela tem essa cara aqui. Deixa eu aproximar um pouco mais. E ela tá no artigo que eu passei para vocês, e ela tá praticamente em todos os outros artigos que a gente faz a aplicação do FIMER em segurança ocupacional, tá bom? Então, é muito fácil de achar ela. Eu vou deixar as referências aí na descrição e vou passar os PDFs para vocês também, certo? Como é que a gente usa ela? Para esse modo de falha e para essa causa básica da falha, a gente vai ver a natureza da ocorrência, tá? Então, assim, falha, projeção da cabeça no martelo, tá? A projeção da cabeça no martelo vai provocar que ocorrência? Então vamos pensar o seguinte: ela vai causar um impacto em alguma parte do colaborador, tá? Então a gente tem aqui, ó, na tabela, impacto contra, tá? No artigo base se explica como que se obteve esses índices, mas para a gente que está usando só, a gente vai pegar que o impacto contra é um índice 5, tá bom? Tem um índice 5, tá? No artigo, a origem da tabela explica de forma detalhada. Para matar a curiosidade de vocês, é o seguinte: foi feita uma estatística com todos os acidentes de trabalho registrados no Ministério do Trabalho no ano de 2016, que era o anuário mais recente, e já foi feito um estudo no ano seguinte que não mudou muita coisa, então isso aqui ainda está válido. Foi conceituado dentro lá da tabela do Ministério do Trabalho vários tipos de ocorrência, naturezas de ocorrência. E dentro da estatística proposta na confiabilidade do manual da Ford, se obteve um índice 5 para impacto contra o trabalhador, tá? Quem quiser saber mais, pega o artigo de origem e dá uma estudadinha, tá? Se a gente for falar agora de efeitos, a gente vai entender o quê? A gente vai entender quais os efeitos possíveis no trabalhador. Então vamos pensar o seguinte: se é possível que esse impacto contra cause uma lesão permanente, como no caso de bater no olho e cegar, a gente vai entender na tabela qual é o valor da lesão permanente, tá? Então a gente tem aqui, ó, capacidade temporária, capacidade permanente parcial ou incapacidade permanente total. Como que eu sei qual é essas duas aqui? Parcial, o cara vai ficar cego de um olho, mas ele consegue ser recolocado em outro lugar, por exemplo, em outra função, numa função administrativa. E isso não é coisa da minha cabeça, gente. Isso é o procedimento
normal da Previdência Social, tá? A Previdência Social tem um programa de reabilitação e recolocação de pessoas no mercado. Então a gente sabe que incapacidade permanente parcial, olhando na tabela, índice 7. Incapacidade parcial. Eu cortei um pouquinho aqui por causa do espaço, tá? Meios de detecção. Bom, como que a gente detecta que a ferramenta está com má condição e pode acontecer a projeção da cabeça do martelo, causando um impacto contra o trabalhador que pode causar até uma incapacidade parcial? Como que a gente detecta isso? É visual. Por mais que seja um problema muito grave, mas se você fizer uma pequena inspeção visual na sua ferramenta antes, você consegue perceber que isso pode acontecer, tá? Se a cabeça está frouxa, você martelando o dia inteiro, 1 hora, hoje, amanhã, no final da semana, daqui a um mês, ela vai sair do martelo e vai te atingir, tá? Então, qual é o índice aqui de visual? Ó? Chegando aqui na tabela, a nossa inspeção visual é igual a 1 ou 2. Então assim, eu tenho 2 índices, qual que a gente escolhe? Como é uma inspeção visual simples, você olha e você vê se está certo ou se está errado. 1. Se fosse uma inspeção mais complicada, de você olhar 2 ou mais itens no checklist, por exemplo, seria o 2. Então a gente vai colocar índice 1. Tá? O índice de risco, ele funciona de forma muito simples. Índice de risco é igual aos índices severidade vezes ocorrência vezes detecção. Vai ser igual ao meu RPN, tá? Isso aqui eu também chamo de RPN, eu vou colocar aqui em cima. Então, 5 vezes 7, 35 vezes 1, RPN igual a 35. Tá? Pessoal, 35 é muito, é pouco? Bom, para a nossa intenção de priorização de risco, a gente precisa fazer mais. Aí a gente vai conseguir comparar, tá? Mas alguns autores já tratam o índice de risco em intervalos, tá? Intervalos de leve, moderado, grave, muito grave, tá? Mas o nosso foco aqui é, na verdade, a priorização. Eu vou dar um pausezinho no vídeo agora e vou fazer esse outro aqui de uma forma mais objetiva para que fique de referência para vocês, tá bom? Sem muita explicação, sem explicação de conceito, só pegando e fazendo. Beleza? Então, até a próxima.